Deus usa profetas para falar, tá? Ele usa em teofania, ele realmente possui pessoas, possui vasos, da mesma maneira que o demônio possui a boca de alguém e fala assim, não vou sair. Uma pessoa está possuída por um demônio. Deus também possui. Então muitas vezes Deus, o próprio Deus, fala na boca de profetas, eu sou, eu estou, eu farei, porque ali não é mais a pessoa. A pessoa está possuída por Deus e isso se chama teofania. Existe também quando Deus fala sem usar ninguém. Você pode ouvir a voz de Deus ou ele falar por dentro de você. E quando você escuta a voz de Deus é por dentro também, é tudo por dentro. Eu escuto a voz de Deus sempre, eu escuto mesmo, eu escuto. Mas quando Deus fala e eu escuto mesmo no meu ouvido, só que dentro. Quando Deus fala comigo e eu escuto a voz dele mesmo, igual quando ele falava com Samuel, Samuel, Samuel. Samuel escutava a voz de Deus, eu também escuto. Quando eu escuto a voz de Deus, ele não fica batendo um papo comigo como se fosse um telefone. Ah, e aí, como foi seu dia, blá, blá, blá. Isso acontece quando é ministração, tá? Então, gente, ouvir a voz de Deus é algo raro. Não é sempre, tá? Um servo de Deus, um profeta de Deus, a intimidade não é gerada pelo ouvir a voz dele falando. É quando o Espírito Santo começa a ministrar. A intimidade é gerada pela ministração que vem do Espírito Santo. Então vamos separar. Escutar a voz de Deus e ser ministrado por Deus. Ser ministrado por Deus é 24 horas, é constante. Escutar a voz de Deus é às vezes, muito específico. Então não pense que tem gente que escuta a voz de Deus 24 horas. Isso não existe. Deus não fica falando 24 horas, ele ministra. O que é ministrar do Espírito Santo? É quando você sente, quando Deus te mostra, tipo assim, você tá pra sair pra tal lugar, aí você sente, não é pra ir, não vou. Tô sentindo que não é pra ir. Ministrar. Deus está ministrando. Quando você olha para uma pessoa e sente uma coisa, tá ministrando. Quando você coloca uma roupa e você sente que não é para colocar aquela roupa, o Espírito Santo está ministrando. Você não escuta a voz, mas você entende tudo o que ele está falando. Não tem como explicar. Ministração. Então, a intimidade com Deus não vem pelo ouvir a voz de Deus, vem pelo ministrar. O verdadeiro adorador tem intimidade, porque entende tudo o que está sendo ministrado. Ele entende o sim, ele entende o não, ele entende o basta, ele entende o avance. Porque o Espírito Santo habita, ele não sai, ele está aqui. E ele fica ensinando, consolando, aconselhando toda hora. Quando Deus fala, ainda quando você escuta a voz dele mesmo, é pouco, é curto, é direto. Porque se Deus quer falar com você na voz, é porque está acontecendo algo muito grave ou algo que ele realmente precisa falar. Quais foram as últimas vezes que eu ouvi a voz de Deus? Eram palavras. Eu ouvi, era ele mesmo. Esse ano mesmo foi mais correção. Gente, quando eu escuto mesmo a voz de Deus, é mais correção ainda. Que ele falou, você está muito revoltada. Se você não parar com essa revolta, eu vou te entregar para Satanás. Eu escutei, eu gelei. E mesmo assim, será que era a voz de Deus? Claro que era. Porque eu pensei que Deus não seria capaz de me entregar para Satanás, não. E entregou, tá? Ele entregou. Esse ano. E Satanás veio me buscar e eu vi ele materializado. E eu vou dividir aqui com vocês que eu não tinha falado isso ainda. E foi quando eu descobri telepatia e pensamento. Só que eu já estava no processo de arrependimento. Eu já estava começando a me arrepender. Só que Deus permitiu para me dar um sacode. Porque eu estava muito revoltada. E o bicho veio. E ele se materializou. Eu estava deitada na minha cama. Eu tinha acabado de acordar.
mas o meu corpo estava desligado. Eu acordei e eu vi tudo. O meu espírito acordou, a minha alma acordou, mas o meu corpo físico ainda estava desligado. Eu vi meu marido se levantando para ir no banheiro. Era de manhã, não era nem de madrugada, foi de manhã, foi de dia. O quarto estava claro, eu vi tudo, porque tinha amanhecido. Estava tudo claro. Eu vi o demônio perfeitamente na minha frente. Ele veio me buscar. E ele estava todo de preto. Eu vi a mão dele, ele era cinza. Eu toquei nele, porque como eu estava um pouco sonolenta, eu ergui minha mão, eu pensei que era o Jackson. Olha só, eu pensei que era o Jackson do meu lado. Quando eu toquei nele, eu toquei no ombro, toquei no rosto. Quando eu toquei no rosto, eu abri o olho e eu vi o demônio bem na minha frente. Eu pensei que era o Jackson. Então, o espiritual, ele é tão real que ele chega a ser palpável. O espiritual pode ser palpável. Eu apalpei o demônio em espírito. Deus não deixou eu ver o rosto dele. Eu só consegui ver ele daqui para baixo, ó. E aí foi quando eu falei para ele: eu não tenho medo de você, Satanás. Sabe o que ele me falou? Eu também não. E aí foi quando ele me deu uma surra, que já tem vídeo que eu falo sobre isso. Ele me grudou. Eu apanhei desse demônio. E eu não sei como ele me bateu. Porque eu tava em espírito. Então eu não vi ele me batendo, eu não sei como, eu só sei que eu tava apanhando. Eu levei uma surra porque era algo espiritual, tá, gente? Só que Deus tinha me avisado. Eu vou te entregar. Se você não parar com essa revolta, eu vou te entregar. E Deus me entregou. E eu levei uma surra. Aí depois disso, né, que eu comecei a acordar pra vida e comecei a me arrepender e me alinhar com Deus. Eu conversei com esse demônio em pensamento. Ele ouviu e me respondeu. E eita, e agora? Experiência nova. Eu vivi. Ele me ouviu e ele me respondeu em pensamento também. Sabe por quê? Ali foi telepatia. Então, existe uma diferença entre pensamento e telepatia. Pensamento, demônio não escuta. Pode ficar tranquilo. O único que escuta é Deus. Os demônios não escutam seu pensamento. Tá guardado. Só Deus tem acesso. Mas telepatia é um momento sobrenatural que um ser espiritual se comunica com outro ser espiritual através de telepatia. Não tem uso da boca. Não me explique como isso aconteceu, mas eu passei por isso. Sabe quem usa muito isso? Bruxos, satanistas. Eles usam muito a telepatia para se comunicar com demônios. E Deus permitiu eu viver para eu entender mais verdades do mundo espiritual. Deus me treina em tudo. Então Deus estava me mostrando: olha aí, filha, eu vou te mostrar algo que você não sabia. Você acha que demônio não escuta pensamento? Mas eles podem se comunicar através da telepatia. Isso existe. Eu vivi isso. É real.